Muitas vezes o inimigo arquiteta planos para nos destruir, mas diante da palavra de Deus nessa tarde, nessa noite, não sei que hora você vai escutar essa palavra, mas eu venho aqui da parte de Deus transmitir essa palavra juntamente com as nossas irmãs que vai, na semana está aí também ministrando sobre esse tema tão difícil, mas precisamos trazer à tona. Muitas mulheres feridas, de alguma maneira, o inimigo ele projeta planos e planos para destruir a vida de uma mulher, e de um homem também, e de um jovem também, e de uma criança também. Eu me chamo Irmã Cássia, sou organizadora desse canal, desse trabalho, o Senhor tem me confiado, e vamos entrar na palavra do Senhor, é o tema dessa semana, Tamar, uma princesa, louvado seja o nome do Senhor. Não vou ler tudo porque é extenso, é do 2 Samuel até do 1 ao 22, se compactou ali a história de Tamar. Mas nós vamos trazer ela para nós, para o nosso tempo, porque hoje, mulher, você tem voz. Através da palavra de Deus, você tem voz. E Ele quer te alcançar, no momento que você estiver escutando esse vídeo, essa palavra, através de mim ou através das outras irmãs que também vão ministrar. O incesto de Amon, Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se apaixonou por ela. As Bíblias, elas dão tradução, uma fala se enamorou, Angustiou-se Amon por Tamar. Ele ficou angustiado por Tamar, porque ele queria possuí-la, sua irmã, a ponto de ficar doente, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, E ele lhe disse: por que tanto emagrece de dia, de noite, o filho do rei? Não quer me dizer? Então lhe disse Amon: amo Tamar, a irmã de Absalão, meu irmão. Aí entra a arquitetura do inimigo na vida de Amon e de Tamar, Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, finge, está doente. Quando teu pai vier visitar, diz: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fez aquilo que esse arquiteto do diabo chamado Jonadab falou para ele fazer. Aí é onde entra, irmãos, vigiar, muito vigiar, porque nos dias de hoje não é muito diferente desse tempo, Muitas coisas tem nos bastidores que muitas vezes os pais e as mães não sabem. Eu fui fruto de também de ser assim, eu fui abusada, Eu não me lembro desde quando eu era abusada pequena, dentro da minha casa, Dentro da minha própria família, uma família que era para cuidar, uma família que era para zelar, Não tão diferente, porque uma princesa tão zelada, uma princesa tão cuidada, e de repente essa princesa caiu numa trama diabólica de Jonadab. E quantas vezes, irmão? E quantas vezes, minha irmã? Nós muitas vezes caímos na trama de alguém, de alguma pessoa. E eu não vou
só dirigir isso para situações de abuso, não. Muitas vezes você é atraída até para um casamento. Você se casa e aí você fala assim, não, eu vou ser feliz, né? Agora eu vou ser feliz, agora eu vou me encontrar, né? Eu vou ali desenvolver todos os meus planos que eu tinha sonhado de viver. E quando entra naquele casamento, de repente você vê que não é aquilo que você sonhou, não é aquilo que você esperou. E aí muitas vezes você fica muito triste. Você entra, eu vejo mulheres que entram até em estado de depressão, de ansiedade, porque ela ansiava algo, mas infelizmente a vida lhe trouxe outra coisa. O inimigo arquitetou um plano, muitas vezes por falta da nossa vigilância, muitas vezes por falta de vigilância de outros que não nos deu assim um parecer, né? De como seria, em vez de clarear a situação, muitas vezes as pessoas maqueiam e aí muitas vezes você cai. Mas, irmãs, nós temos assim, hoje, da parte de Deus, né? Essa incumbência de trazer você à tona, porque tudo tem um jeito. Ninguém nessa vida é obrigado a viver embaixo de abusos, nem viver embaixo de, de coisas que nos denigre como mulher, como ser humano, né? Porque somos filhas de um rei, somos servas do Senhor. E para nós a palavra está recheada de cuidado, de zelo da parte do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode perguntar, irmã Cássia, mas como que você conviveu com isso? Eu vivi o Senhor, mesmo antes de eu conhecer Ele já me conhecia, Ele já me guardava, Ele já guardava a minha mente, né? Casei, sou mãe de 6 filhos, né? E eu não tive, assim, sérios problemas psicológicos, porque o Senhor guardou a minha mente, né? E eu fui ali casada por 37 anos, mas o Senhor me deu a vitória. E como Ele me deu vitória, irmãs, de não ser psicologicamente abalada pelo abuso sofrido na infância, Ele também pode fazer na sua vida. Eu não sei em qual área da sua vida você está se sentindo calada, porque tem uma parte que quando ela rasga as vestes dela, Tamar, depois do acontecido, tudo aquilo que ele queria fazer com a irmã se tornou em nojo. Quando aconteceu, quando esse arquiteto fez esse plano, esse arquiteto diabólico, o que aconteceu? Ele simplesmente, o amor que ele tinha virou em aversão. Isso é coisa do inimigo, não é verdade? Você não acha que é verdade? Porque como que um amor pode se transformar em aversão, em nojo, em ódio? Não existe, isso foi uma arquitetura do inimigo, né? Mas a gente vê que o Senhor, Ele é aquele que cura as feridas, né? Ali ela foi, olha só, irmãs, uma sequência de descaso, filha do rei. O rei Davi, ele ficou sim, ele ficou muito nervoso e com o acontecido, mas não fez nada, nada para proteger Tamar. Não trouxe ela para o seio dele, não trouxe ela, porque, irmãs, o rei Davi, ele sabia, olha, o rei Davi sabia como expulsar através da canção os demônios que estavam em Saul, né? Lembra da história que eles chamavam ele para tocar a harpa e ali ele louvava e os demônios saíam de Saul. Ele poderia ter chamado a sua filha, vem cá, minha filha, deita aqui no colo do seu pai. O pai vai cantar um salmo para você. E o Deus que eu sirvo, que Davi foi servo de Deus mesmo, né? Tanto que ele é dito como o segundo coração de Deus.
Ele poderia ter posto essa filha no colo e cantado para ela e falado: aconteceu tudo isso, minha filha, mas o nosso Deus, ele vai curar suas feridas. Porque eu tenho certeza, minhas irmãs, e homens também que nos acompanham, que também homens são também abusados, né? De alguma maneira, ou psicológica, ou no corpo, mas ele preferiu se calar. E quando a gente se cala, quando vê um abuso, irmão, a gente causa mais ferida ainda na pessoa que tá ferida. A minha ferida, eu vou falar para vocês, eu não choro, eu só tô curada. Porque uma pessoa que fala para mim, fala assim: ó, Cássia, eu tô curada, e começa a desabar em choro, ela não tá curada, não. Ela não tá, não. Porque quando a gente lembra, mas não dói. E quando não dói, a gente não chora. A gente chora de emoção, de coisas, né, alegres. Eu tô emotiva, né? E a minha foi assim. Quando eu fui relatar o abuso que eu sofria dentro dessa casa que eu vivia, aquela pessoa que era para me apoiar, colocar eu no colo também. Não é verdade? Ela simplesmente falou assim: você para de besteira, menina. Para de falar coisa. Para de inventar coisa. E daquele dia eu me calei, nunca mais eu falei nada. A vida seguiu, né? E lá na frente eu conheci Jesus, né? E Jesus acabou me curando, mesmo eu sem entender, né? Então, eu quero dizer para você, mulher, seja curada nessa tarde, desse dia, nessa noite, nessa manhã, né? Que vamos orar, porque temos base bíblica. Tem base bíblica para cura, sim. Temos aqui, olha, no livro de 2 Coríntios, que diz assim, olha, bem 2 Coríntios 1, no versículo 3. Irmãs, a palavra de Deus é maravilhosa. Por isso que vale a pena perseverar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Em buscar, em conhecer aquele que você serve. Você é filha do rei, você é filho do rei. E o rei Davi, ele procrastinou, né? Ele deixou para lá, ele não cuidou da moça, da princesa, mas o seu Deus, o meu Deus, ele tá aqui para cuidar de você, para cuidar de mim. Como ele cuidou de maneira maravilhosíssima. Bendito seja o Deus, ó, segundo Coríntios, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola com toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com as consolação que nós mesmos somos consolados de Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, do mesmo jeito eu sofri, hoje eu tô te consolando e falando para você, tem veste nova. Falando para você, tem veste nova. Tem veste nova e tem coisas boas chegando na sua vida. Essa semana vai ter muita coisa ainda, irmãs. Eu quero fazer uma oração para sua vida, para que um novo tempo chegue na sua vida. Eu não sei aonde que tá, a sua voz está calada, mas em nome de Jesus, nós vamos pedir ao Rei, ao nosso Pai, que te alcance, de alguma maneira ele vai curar as feridas do seu coração. Grande Deus, maravilhoso Pai, estou na tua presença, Senhor Jesus, neste momento,
apresentando todas as mulheres, homens, jovens que vão escutar essa ministração. Eu não sei onde está a ferida, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Se o Senhor deu para mim esse tema, é porque o Senhor quer alcançar vidas, quer curar, quer restaurar, Senhor, aquilo que foi quebrado, aonde o arquiteto satânico apareceu para arquitetar o mal na vida do teu filho, da tua filha, Pai. Hoje, com a tua graça abundante, com a tua graça maravilhosa, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor vai alcançar corações, mentes, almas abatidas. Em o nome de Jesus, toda a paz que excede todo entendimento possa chegar dentro dessa casa, desse lar, no coração dessa mulher, desse homem, Senhor, desse jovem, Pai, dando cura, Pai amado, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora das angústias. É o Senhor, Pai, que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor falou que ia cuidar, Senhor, e o Senhor tem cuidado da tua igreja, do teu povo, para aqueles que creem em ti, Senhor, são alcançados pela tua cura e misericórdia. Amém. Beijo no coração e uma boa semana para nós. Deus abençoe a vida das irmãs e dos irmãos também.